o nosso grande objetivo é falar sobre o elemento terra e a prosperidade. Muito bem, né? Quando a gente fala de elemento terra, o que vem à nossa mente? Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos. Essa é o nosso encontro, que faz parte do conjunto dos 4 elementos e a prosperidade. A gente já falou sobre a água e a prosperidade, e hoje a gente vai falar sobre a terra e a prosperidade. Muito bem, né? Quando a gente fala de terra, a gente está falando de um conjunto de vários elementos que formam um solo fértil. Então, até mesmo na observação da terra, a gente pode observar lá nitrato, potássio, cálcio, diversos componentes que fazem com que a terra seja esse elemento capaz de nutrir e possibilitar que a gente viva na Terra, enfim, no nosso planeta Terra. Assim é com a nossa prosperidade. É a mesma associação. Quando a gente fala de estar aterrado na matéria, de trazer as suas ideias para materializar, a gente até usa essa expressão, aterrar as ideias, sentir os 2 pés conectados no chão, para poder conquistar, para poder construir, para poder fazer com que viabilizar os seus sonhos. E o que mais a Terra traz para a gente de interessante? Como eu coloquei aqui nos slides, né? São as raízes das árvores que trazem para a gente solidez. E essa solidez é a base que faz com que a gente prospere, que a gente tenha os nossos frutos, assim como a árvore frutifique. Vamos avançando. E na prosperidade alquímica, é a terra que vai, através das nossas anotações aterradas numa planilha, trazer o nosso ciclo de consumo. Então, na prosperidade alquímica, quando a gente chega na Terra, é hora de olhar para os números numa planilha. E assim como os nutrientes, eles estão beneficiando a colheita, os nossos números estão beneficiando uma forma de colheita que a gente está observando no nosso dia a dia. Então, hoje, quando você olha para os seus hábitos de consumo, aterra seus números, você observa que você está num ciclo vicioso ou num ciclo virtuoso? A pergunta que eu coloco é: quais os hábitos de consumo que a sua planilha está revelando? Como são as coisas por aí? Porque é necessário, quando a gente tem a consciência desses padrões de consumo, colocar um feixe de luz e colocar consciência para que algo transmute, para que algo aconteça de forma diferente. E a gente encontra um equilíbrio vital. Então, o equilíbrio é a chave para uma prosperidade duradoura. Assim, quando a gente vai construir uma edificação, uma casa, a gente começa pela fundação, antes de subir as paredes, colocar os telhados. Quando a gente vai querer alcançar novos patamares financeiros, a gente tem que ir para essa base, para esses hábitos de consumo, para a gente ver qual é qual é o nosso hábito de consumo que está requerendo um olhar, um planejamento, para uma nova construção.
E é isso que a gente vai fazer isso agora, nos nossos movimentos sistêmicos. A gente vai colocar um olhar para encontrar essa abundância natural que está por aí. E cabe a gente se conectar com elas. Então, o primeiro passo é tomar essa decisão. Qual é essa nova fertilidade que a gente precisa adicionar na nossa terra para que a gente consiga moldar os nossos sonhos e se alinhar com novas crenças, abandonando as velhas crenças, para que a gente celebre novas realizações. Agora a gente vai chegar no trazendo esse contexto de terra. Eu vou convidar todo mundo aqui para fechar os olhos, sentir os 2 pés no chão, respirar profundamente. Olá, Marcilene, tudo bom? Tá me vendo? Eu vou fazer uma retrospectiva do que a gente já conversou até agora, tá bom? Eu estava trazendo essa qualidade da terra como uma qualidade de um elemento que é composto por várias outras partículas. Então, a gente tem na terra nitrato, a gente tem cálcio, a gente tem potássio, e todos esses elementos formam a terra. E essa é uma qualidade que a gente usa para a gente fazer a nossa associação na prosperidade alquímica. Assim como a árvore, ela precisa desses nutrientes para que ela produza bons frutos adequados, a gente, analisando quais são essas partículas da nossa terra da prosperidade, qual que é esse hábito de consumo? Quando a gente pega a nossa planilha, que é composta por várias partículas, o que são isso? O que aquelas informações estão trazendo para a gente? Boa noite, Cristina, seja bem-vinda. O que a nossa terra que traz para a gente de qualidades que estão nutrindo os nossos frutos de realização financeira? Com essa reflexão, a gente chega nesse ciclo da natureza. Porque assim como a gente tem a nossa planilha com os nossos gastos, com a alimentação, com nossos hábitos de transporte, com os nossos hábitos de consumo, o elemento terra também carrega nitrato, potássio, cálcio e compõe a terra. Enquanto a nossa terra, que ela está fertilizando a nossa realização, o que hoje a gente está observando que está trazendo fertilidade para a nossa vida financeira? Será que a gente está hoje num ciclo vicioso ou num ciclo virtuoso? E essa é a reflexão que a gente começa a noite de hoje. Quais são os hábitos de consumo que a sua planilha revela? A chave, então, é colocar a consciência para uma nova qualidade de equilíbrio vital. E o que eu proponho agora é se conectar com os 2 pés no chão e deixar com que o corpo responda. Qual hoje é o principal fertilizante que a nossa terra está precisando para que a gente consiga moldar os nossos sonhos, para que a gente consiga
eliminar velhas crenças e ajustar as novas crenças para que a gente celebre realizações. A gente vai entrar agora no exercício sistêmico e eu vou pedir para quem puder deixar a câmera ligada, porque nesse exercício sistêmico é interessante que eu veja vocês, para a gente fazer as intervenções. Quando a gente fala de terra, a gente está falando de ancestralidade, que é a nossa base agora para o nosso exercício sistêmico. A gente fala também de uma qualidade de resiliência da própria terra. É aquela terra que consegue ser recuperada depois de um longo período de seca, ela pode ser ajustada novamente. Aquela terra que passa por longos períodos de enchente, depois ela é possível voltar com a sua dosagem, uma outra regulação. E quando a gente está falando de finanças, e o quanto a terra pode estar influenciando e quais qualidades da terra a gente pode estar incorporando para uma nova relação com a prosperidade, a gente consegue ter acessos até de 7 gerações atrás de informações de ancestrais que podem estar vivenciando na gente. Eu trouxe aqui alguns exemplos do que de conflitos mais comuns que eu vejo no meu dia a dia de clínica, para evocar essa cura nesse campo de hoje, que pode ser que um de vocês que esteja assistindo também tenha essa memória que a gente pode liberar aqui hoje, quando eu abrir aqui um movimento sistêmico. Então, será que talvez quando a gente percebe que a nossa terra está faltando solidez, que a gente não está conseguindo aterrar os nossos sonhos, que a gente não está conseguindo criar um ambiente fértil que nutra e faça com que a gente tenha uma colheita adequada, é um reflexo de histórias da ancestralidade que a gente está reproduzindo sem ter essa consciência? Então, o que eu mais vejo hoje na clínica é reflexos de memórias de ancestrais que abandonaram suas terras de origem, de ancestrais que viveram em escravidão, memórias que a gente pode observar numa constelação financeira de perdas de propriedade ou falências dos nossos antepassados, essas memórias que carregam um histórico de migração e deslocamento, conflitos familiares sobre heranças também traz muita carga de escassez, ancestrais que viveram em pobreza extrema também são memórias de uma falta, de um medo da falta que a gente pode vivenciar e a gente nem consegue trazer esse racional para a nossa dinâmica. Como tá para vocês? Quando vocês escutam falando sobre isso, vê alguma sensação no corpo? Quero ouvir um pouco de vocês, que agora eu vou abrir aqui o minha outra câmera. Isso eu vou desligar. Vocês conseguem ver? Sim. E tá dando duplicação na voz? Agora. Vamos lá. Eu vou usar aqui o recurso das neuroconstelações. Vocês vão ver essa minha tela aqui. Mostra a Marina para ver. Vou usar 2 câmeras. Isso. Tem uma câmera minha com uma pedra. E essa que está sendo minha voz agora.
Achou? Assim, me dá um joinha para ver se você está aqui comigo, olhando esse representante. Sim ou não? De China você consegue ver também? Eu vou fixar então para ficar mais fácil ainda, ok? Agora melhorou? Vocês vão olhar para esse representante aqui e vão contar mentalmente comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, vocês vão olhar para esse representante e tudo que vocês sentirem está no campo. Vocês vão me sinalizando aqui o que se passa. Se conectando com o tema da Terra, de aterrar os seus sonhos. Eu vou colocar um novo representante aqui e vocês me falam como é a chegada desse novo representante. Muda alguma coisa? Se quiser abrir o microfone para falar. Nessa parte preciso da participação de vocês. Como é o representante de vocês olhar para esse representante aqui? Traz calmaria. Muito bom. Vai fazer um movimento de conexão. Inclusive, deu vontade de acender um incenso. Recomendo algum aroma? Qualquer um que você sentir, tudo bem. Vai ser muito bom. O representante de vocês vai olhar para esse representante aqui e vai falar: eu vejo você e você faz parte. Vai falando mais uma vez: eu vejo você e você faz parte. Respira novamente. Se vocês estiverem sentindo alguma sensação no corpo, vocês vão visualizar que lentamente vocês vão chegando e vai entregar essas sensações para esse representante. Cristina, quer trazer alguma coisa?
representante de vocês vai entregando essas dinâmicas, podem estar associadas à relação da sua terra com a sua prosperidade. E no seu tempo, vocês vão olhar para esse representante e vão dizer: eu sinto muito. Por essas dinâmicas difíceis que o nosso clã carrega, pelo seu destino difícil. E eu venho hoje deixar o 100% que eu venho carregando por você, com você, e seguir apenas com os meus 100%. Lentamente, visualize fazendo uma reverência. Essa liberação. Como vocês estão? Tudo bem por aí? Agora, vocês vão ver o representante de vocês mudando de lugar, deixando essa história agora atrás de você, se liberando, para que seja possível uma nova relação com a Terra, com a solidez, com a estabilidade, com a terra firme, com a realidade, com a vida prática, com a nutrição. Visualize o pé de vocês criando raízes, crescendo, se expandindo, as raízes adentrando o centro da terra. E as raízes agora sabem do que elas estão precisando. E visualize o fertilizante, novos nutrientes, novos recursos adentrando através das raízes. Respire profundamente, vão se nutrindo do que vai chegando.
Se conectando aqui agora. Muito bem. Todos bem? Alguém quer fazer alguma coisa? Como foi? Se conectar com as raízes é se conectar com aqueles que vieram antes. Se conectar com a força da ancestralidade, reconhecer e honrar as histórias e as dificuldades enfrentadas pelos nossos ancestrais. E tudo que eles fizeram antes foi o responsável para que sua vida hoje seja possível. As lutas e sacrifícios que os nossos antepassados passaram, a gente nunca vai saber como é que é. Eu me lembro que uma vez eu estava fazendo o meu trabalho, que hoje eu atuo como coach financeira, e antes de eu atuar como coach financeira, eu passei pelo processo de coach financeiro antroposófico, e a gente estava resgatando as nossas histórias da família, e eu descobri que não era uma coisa falada da minha família, minha família não fala muito, assim, dos antepassados, então eu tive que ficar perguntando, investigando, e eu descobri que os meus bisavós, que nem faz tanto tempo assim, eles eram agricultores, e, e viviam numa situação que eu nunca conseguiria lidar, numa situação de muita escassez, mas um cuidado com a terra diário. Então, a manhã era roça, a tarde era roça, a noite era roça. E não tinha férias, não tinha como sair dessa dinâmica. E quando a gente pensa nessa história dos antepassados, a gente acha que é muito longe. Mas não, da dinâmica da minha avó para minha mãe, também teve uma mudança muito grande. E da minha mãe até a mim, também são avanços a passos largos. A gente está vivendo num momento histórico que nunca foi tão avançado de tecnologias, e quando a gente faz esses avanços, se perdendo da nossa história, um elo nosso se perde também. Então, qual é essa justa medida de fazer esses avanços e, ao mesmo tempo, honrar essa história? É essa integração, é uma integração de ver as coisas de um ponto de vista mais amplo, a complexidade que isso merece, tem que viver no nosso coração. E é isso que eu avanço no Lab Prosperar. A gente vivencia em 4 encontros uma reconexão com a nossa ancestralidade e recolhe essas forças da ancestralidade para que a gente tenha um novo tônus na nossa vida cotidiana. Na segunda semana, a gente resgata nosso foco, porque nesse mundaréu de muitas informações, o que é mais fácil a gente perder é o nosso foco. Na terceira semana de encontro, a gente resgata nossas competências, para que no quarto encontro da quarta semana, a gente tenha capacidade, condições para realmente se casar com a prosperidade. O laboratório de si, que é o Lab Prosperar, é uma investigação interna, sistêmica, e que une a gente de ferramentas para que a gente viva a nossa prosperidade como que ela realmente é, não só um acúmulo de dinheiro, e sim
uma expansão de possibilidades, uma liberação de acessos. E é isso que você vai vivenciar no Lab Prosperar. Você quer participar? Vou deixar aqui uma aplicação para que você venha e vivencie o que é uma nova relação com o dinheiro, uma nova relação com a prosperidade, mais aterrada. Hoje, a gente se conectou com as forças da Terra, essas forças que trazem estabilidade, segurança, crescimento, materialização, sustentação e nutrição. A gente fez um exercício sistêmico de liberação de forças que estavam mais emergentes para a gente ver, integrar, para que a gente libere sistemicamente recursos, não só para nós, mas para as futuras gerações, para uma vida mais integrada, para uma saúde financeira que não seja só baseada em números, que seja baseada numa, que seja pró-vida, que seja baseada numa visão integral. Eu sou a Marina Vovi e muito feliz e agradecida de estar esses minutos com vocês. Alguém tem alguma dúvida? Pode falar. Pode deixar o link do chat da aplicação? Sim, link da aplicação. Vou colocar aqui no chat. Cristina, tem alguma coisa para trazer? Me deu um suspiro muito fundo, muito mesmo, no plexo solar. Significa algo? Sim, fez uma liberação. Quando a gente tem liberações, é como se algo tivesse preso e que pudesse ser solto. O plexo solar, ele tem relação com o nosso medo. Quando a gente trabalha a Terra, e a gente está falando de subsistência, a gente está falando de aterrar as nossas informações, pode ser que tenha memórias da ancestralidade relacionadas a medo que estavam presas aqui. E aí a gente teve essa oportunidade de fazer essas liberações. Você deve ter sentido um alívio depois de ter feito esse suspiro muito fundo. Como foi? É isso mesmo. A liberação também pode ser com arrotos, com gases, com coceira, com movimentos intestinais que fazem parte dessas memórias que o nosso corpo carrega. E os movimentos sistêmicos, eu vou abrir essa imagem, essa integralidade, que eu vou tentar procurar aqui, você vai me falando qual que é. Essa daqui? Não. Pode ir passando, eu aviso. Essa? É pro outro lado? Não, exato. Essa anterior, dos círculos com as bolinhas formando um globo. Esse. Exato. É esse. Essa é a imagem que, que trouxe uma liberação. Interessantíssimo. É uma imagem que traz ordem.
Quando a gente está falando de organização, a gente está falando de terra. Na mentoria Prosperidade Alquímica, é na terra que a gente tem nossa planilha, que a gente consegue colocar gastos vermelhos, que são gastos do dia a dia na área correspondente, investimentos na área correspondente, doação na área correspondente. A base é fazer com que o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso querer estejam alinhados. E a gente representa isso quando o nosso consumo, os nossos investimentos e as nossas doações também estão alinhadas. A gente não está mais reagindo aos impulsos ou uma prática que não é genuinamente nossa, mas é o que o entorno está pedindo que a gente consuma. É essa a virada de chave. É conseguir ter esse domínio, dessa coerência interna, é o que faz a gente conseguir dizer que tem uma integração holística. Porque tem a ver com a nossa coerência, e isso é particular e individual de cada um. Então, não tem certo e errado. Eu consumo isso, consumo aquilo. A minha terra... É a mesma coisa de falar assim, nossa, essa terra está muito ácida. Depende. Você quer colher o quê? Quer colher maçã? A terra tem que ser diferente da colheita de uma terra que vai colher laranja. Então, essa que é a reflexão que eu queria trazer para vocês essa noite. Tenha clareza de qual colheita vocês querem ter na terra de vocês. E a partir dessa clareza, você saiba qual que é o fertilizante que eu preciso pôr, o que eu preciso regular do meu pH, traduzindo para sua planilha. Será que o que eu estou consumindo é o que vai me levar para aquela colheita que eu quero ter daqui 10 anos, daqui 20 anos, ou daqui 5 meses? E eu deixo vocês com essa reflexão e agradeço novamente por essa noite. Obrigada, gente. Com alguma dúvida? Podemos já nos despedirmos? Então é isso, gente. Uma excelente noite. Muito obrigado. E tchau, tchau.